Graça e paz, amados. Eu vou correr para a palavra hoje e deixo os cumprimentos para o final, amém? Vamos lá. Eu sinto uma certa urgência do Espírito. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 3. Deus é bom, irmãos. Deus continua sendo o Deus que faz. Ele é o Deus que faz. Efésios capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Você sabe que Deus deu uma palavra ao nosso pastor a respeito do ano de 2023. Qual foi a palavra? O ano da colheita abundante. Você sabe que para a agricultura, a colheita também é um momento de muito trabalho. Amém? Amém. A plantação requer trabalho e força, mas a colheita também requer. Sim, porque se você não for diligente na colheita, você vai deixar com que os frutos se percam. Não quer dizer que eles não vão estar disponíveis, só quer dizer que você não foi diligente em colher. Amém? Você está aqui? Não saia daqui. Para uma colheita abundante, também é necessário diligência, força, trabalho. Amém? Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 8. Eu quero falar sobre força hoje. De onde nós tiramos a nossa força? Efésios capítulo 3, versículo 8, está escrevendo aqui o apóstolo, então prisioneiro, Paulo, e ele escrevendo a igreja de Éfeso, que era a igreja mais madura, a maior igreja da região, da época. Ele diz o seguinte, versículo 8, eu estou lendo na atualizada, os meninos já devem saber, diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja, diga por mim, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, de quem? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. E ele continua dizendo: segundo o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos o que? Ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Quem crê em Cristo aqui? Amém. Paulo está dizendo que você tem acesso livre e confiante. O que é acesso livre e confiante? Acesso livre, querido, é quando você é um funcionário, é um servo do castelo e você pode entrar, porque você tem um crachá, você é faxineiro do lugar. Mas ele não está dizendo só isso, que você tem simplesmente o acesso livre. Qualquer um pode ter acesso livre. O filho, ele entra, mas ele não entra de qualquer jeito. Ele entra com liberdade e com confiança. Significa dizer que você tem acesso ao Pai, você tem acesso à graça, você tem acesso ao poder de Deus, mas não é de qualquer forma, não é simplesmente um acesso do crachá do faxineiro, você tem um acesso confiante, ousado. Eu vou explicar para você, fazendo a analogia que eu sempre gosto de fazer. Uma coisa é a moça que faz faxina lá em casa, quando ela entra, passa pela porta às 7 horas da manhã e ela me vê. Amém? De vez em quando ela vai lá, bem de vez em quando, fazer uma faxina e ela me vê. E ali ela está como alguém que está prestando serviço para mim. Outra coisa é quando a minha filha passa pela porta e me vê.
não é um simples acesso, é um acesso ousado. Significa dizer que na presença do Pai você pode jogar o sapato para cima, você pode arrancar o casaco, você pode se jogar nos braços. Você não precisa nem dizer uma palavra para ele se você não estiver pronto. Você pode só agarrar, ficar segurando nele ali por alguns minutos, porque ele é seu Pai. O acesso é livre e ousado. Não entre na presença de Deus como um serviçal, entre como um filho. Não busque a Deus como um serviçal, precisando de uma bênção, mendigando algo que Ele pode te dar. Chegue diante dEle como filho. Amém. Eu vou continuar lendo. Não saia daí. Aí o versículo 13 diz assim: portanto, eu vos peço, irmãos, Paulo pedindo para os irmãos. Olha o que ele pede para os irmãos. Ele não pede, irmãos, me tragam comida aqui na cadeia. Paulo, quando escreveu isso, ele estava preso, amém, irmão? Amém? Ele estava preso. Deixa eu explicar uma coisa: a prisão dessa época não era a cadeia de hoje em dia, não, que é horrível. Você vai ver toda a reportagem que tem na cadeia, o que é que os presos estão fazendo? Quem sabe? Não sabe não? Vou mostrar para você isso aqui. A câmera vai bater neles, eles estão fazendo assim na grade, dizendo que está superlotado. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não que eu seja a favor do sistema carcerário atual, mas é um paraíso comparado à prisão de Paulo. Paulo, quando era preso, irmãos, ele era preso como se fosse um preso político. Ele ia para um negócio chamado calabouço, masmorra. Amém? Amém? Aí ele faz um pedido, Emanuel, à maior igreja, a igreja mais madura, pastor Lucas, a igreja dos dons. Você pensa, qual é o pedido que Paulo devia fazer? Ele podia dizer: irmãos, me tragam uma comida, venham me visitar. Amém? Ou eles podiam dizer assim: mande uma oferta para mim, mande uma oferta para eu conseguir um advogado. Embora Paulo exercia o que a gente chama de autodefesa, que é um princípio do direito apoiado até hoje. Ele poderia ter pedido várias coisas, mas o versículo 13, ele não gasta a sua carta para pedir outra coisa senão isso. Versículo 13: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Ele está dizendo o seguinte: não é para você olhar a minha situação, que é ruim, e você apagar na fé. Não é para você olhar para a minha situação hoje, olhar para as minhas correntes e você ficar com medo. Não é para a sua fé diminuir quando você me vê preso. Ele completa: pois nisso está a sua glória. Eu vou explicar o que é que ele está tentando dizer aqui. Ele começou dizendo que coube a ele, o menor dos santos, amém, levar a palavra para os gentios, e por causa disso ele está preso. Sim, amém? Ele está preso por causa disso. Aí ele diz: mas isso foi por conta da infinita sabedoria, do propósito eterno de Deus, mediante Jesus Cristo, que quis, aprove a ele, revelar, ou seja, amedrontar os principados e potestades, como manifestando a sua multiforme sabedoria pela igreja. Deixa eu explicar para você, trocando em miúdos: eu estou preso, mas eu estou preso não para que vocês fiquem assustados, eu estou preso para que vocês assustem o mundo. Quem tem que ficar impressionado são os principados, as potestades, os demônios, irmãos, as forças do mal. Quem tem que ficar com medo de você é a doença. Quem tem que ter medo de você é a falta. Não é você que tem que ter medo disso, é a morte que tem que temer você, porque em você aprove a Deus revelar ao mundo
aos céus, à terra, aos poderes desse século. Qual é a multiforme sabedoria de Deus? O que é a multiforme sabedoria de Deus? Cada um dentro da sua limitação, cada um dentro da sua personalidade, cada um sendo do jeito que é, cada um dentro das suas dificuldades, Deus operando tudo em todos. Ele operando, Paulo preso e Deus fazendo maravilhas na igreja. Você entendeu? Talvez necessariamente a resposta não seja você ter a sua situação atual transformada. Talvez no momento a resposta seja o que Deus vai fazer usando esse meu momento. Eu posso estar na masmorra hoje, mas o que me interessa é como eu vou sair daqui. Quem serei eu quando eu sair dessas paredes? Quem vai ser você depois que a ansiedade lhe deixar? Que a depressão deixar você? Que a doença largar você? Que a falta se afastar de você, da sua casa? Quem vai ser você? Essa é a multiforme sabedoria de Deus. E Deus, Ele disse, olha, é na igreja que isso tem que se manifestar. Não é através do mundo, irmão, é através da igreja. Não é através de quem tem dinheiro, não é através dos empresários da igreja, é através de mim e de você. Não é através de quem está na liderança simplesmente, ou de quem está à frente. É de todo aquele que pode se nomear a igreja. Quem é a igreja aqui? Aí o versículo 14 ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Escute. Por esse propósito, por essa causa. Você ouve muito isso no debate público, político. A causa, tudo em nome da causa, não é isso? Tudo em nome da causa. Vamos fazer revolução em nome da causa. Vamos quebrar em nome da causa. Vamos xingar em nome da causa. Vamos cometer injustiça em nome da causa, não é isso? Não é assim? Paulo está dizendo, eu também faço tudo pela causa, mas por essa causa eu me ponho de joelhos. Eu vou me pôr de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, Ele vos conceda que sejais fortalecidos. Ele está dizendo, eu estou preso e de joelhos, mas por essa causa eu faço isso, porque o Pai, de quem toma o nome todo que está sobre a terra e nos céus, Ele tem um bom depósito, e Ele faça vocês serem fortalecidos. Ele está dizendo, eu não me importo de ser peça de sacrifício se for necessário. O que importa é que a causa, o propósito, qual é a causa? Que seja manifestado em você, na igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. O grande e eterno propósito de Deus de escandalizar os principados e potestades, de expor eles à vergonha, como eu preguei aqui domingo, de escandalizar o inferno através da minha e da sua vida. É o que Fernanda estava cantando aqui, irmão. É quando você está com muitos motivos para chorar, muitos motivos só para ficar rendido, para ficar ali quietinho, parado, calado, em silêncio, amedrontado como um gato assustado, e você diz, não, peraí, eu posso não ter nada no momento, então eu vou dar o meu riso ao Senhor, eu vou bradar, eu vou usar a minha voz, e eu vou dar algo ao Senhor nesse momento, porque eu sei que quando eu fizer isso, Ele vai me fortalecer. Você sabe que é interessante, às vezes a gente olha para uma passagem e a gente se apega só o que passa diante dos nossos olhos. A Bíblia diz que quando o povo estava no deserto, teve sede, começou a murmurar, Deus fala com Moisés, olha Moisés, fale para a rocha, e de lá vai sair água, e esse povo vai beber água, e todo mundo vai se fartar, eles vão parar de encher minha paciência, de murmurar e seguir o propósito adiante. Perceba, Deus disse para Moisés fazer o quê? Falar. Aí todo mundo fica naquela, não, mas Moisés bateu e por isso ele não entrou na terra de Canaã. Na verdade, no meu entendimento, não foi isso. Isso é um assunto para um outro momento, mas tem um salmo que diz que Moisés pecou com seus lábios. Se você observar quando ele bate na rocha, ele diz, veja agora o que eu faço.
Na minha visão, o pecado de Moisés foi tomar a glória de Deus ali, não foi bater na rocha em vez de falar. Mas isso é outra história para um outro momento. Amém? O que eu quero trazer para você é o seguinte: simplesmente precisava que ele falasse. A provisão de Deus estava ali atrás da rocha o tempo todo. Presta atenção nisso, irmão. A água estava ali o tempo inteiro. Deus poderia ter dito até para ele bater, poderia ter dito para ele arrancar uma pedra, tira essa pedra da frente, ou pegar o cajado e tocar, mas Deus disse fale. Sabe o que Deus estava dizendo? Reaja. Ei, reaja. A provisão está lá. Você pode só estar vendo a rocha, mas tem água para você. Tem água de descanso. Ele disse: fale, Moisés. Por essa causa vale a pena. Aí o versículo 16 ainda. Ele diz que para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Aí ele diz: mediante o que? O seu espírito. Aonde? Aonde, irmão? No homem interior. Peraí. Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus vai lhe fortalecer segundo a riqueza de sua glória. Mas isso ele vai fazer por intermédio do seu espírito, o Espírito Santo. E onde é que ele já habita? Significa que toda a força necessária, toda a riqueza de sua glória, que reside no Espírito Santo, está dentro de você. Irmão, você não precisa de uma palavra profética específica para a sua vida. Você não precisa de uma solução que caia do céu. Você não precisa de nada que venha de fora. Ele vai lhe fortalecer de dentro. No homem interior, o bom depósito que ele colocou de dentro para fora. Para de achar que é de fora para dentro. É de dentro para fora. É de dentro para fora, de dentro para fora. Mas pastor, por que é no exterior que tem que se manifestar o dinheiro? É no exterior, é no corpo que tem que se manifestar a cura. É verdade, ele vai. Porque o reino material não pode suportar aquilo que é ordenado, pré-estabelecido no reino espiritual. Então de dentro é que vem a provisão. O fora é só a natureza respondendo aquilo que Deus já fez dentro de você. O mar vermelho, irmão, se abriu por causa do povo. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. O que era que ele estava tentando dizer? Eu falei que é para chegar do outro lado. Aí você chega e diz: mas Deus tem um mar no meio do caminho. Mas eu disse que era para chegar do outro lado. Se eu disse que era para chegar do outro lado, eu vou prover os meios para você chegar do outro lado. Mas Senhor, é um mar, eu vou me afogar. Não, só por causa da sua incredulidade você vai passar seco. Nem se molhar você vai. É mais ou menos o que ele fez com Abraão, irmão. Ele diz: Abraão, você vai ser pai de um menino, você vai ser pai de multidões. Ele disse: eu já sou velho. Aí a Bíblia diz que Abraão riu no seu íntimo. Ele disse: tudo bem, você vai ser pai, e o nome dele vai ser Riso, porque vai ser quando eu vou rir de você. Você riu porque você achou impossível, e eu vou rir porque eu torno tudo possível. Uau! Aleluia, irmãos. Não existe super-herói da fé, irmão. Aqueles que nós consideramos heróis da fé, na verdade foram pessoas que romperam todas as mesmas dificuldades que eu e você enfrentamos todos os dias. Você sabe por que Deus falou isso comigo? Porque em algum momento eu me senti fraco. Deixa eu lhe dar essa revelação, esse revelamento revelado hoje. E quando eu me senti fraco,
Ele me mostrou que eu sou forte nele. Amados, toda a força mundana, material, ela vai desvanecer. E em algum momento a gente vai se sentir fraco. Você está aqui? Amém. Paulo vai falar muito bem sobre isso a partir do capítulo 6. O que é a passagem da armadura de Deus? É exatamente isso, disso que ele está falando. Ele começa no versículo 10 dizendo bem assim: portanto, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A amplificada diz bem assim: fortalecei-vos no Senhor, extraia forças da sua comunhão com Ele. Prestou atenção? Aí logo em seguida ele começa: para que possais resistir firmes no dia mau. Ele sabia que o dia mau necessariamente ia chegar, e a primeira coisa que o dia mau faz é sugar suas forças. A primeira coisa que ele faz é fazer você se sentir pequeno diante do desafio, irmão. A primeira coisa que o diabo tenta quando ele coloca um desafio na nossa frente é tentar mostrar pra gente o tamanho do problema. Intimidação. Você quer outro exemplo? Os filisteus acampados na frente de Israel. A Bíblia diz que eles passaram dias ali e eles já podiam descrever tudo o que Golias era: o tamanho, o peso da lança, o peso da armadura, como era o escudo dele, o escudeiro, com o mínimo detalhe. Davi cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que desde o momento que Samuel derramou o óleo da unção, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Davi cheio do Espírito Santo chega no mesmo campo de batalha, e em vez de enxergar o gigante, ele diz: o que é que eu vou ganhar quando eu derrubar ele? Você sabe que Davi não perguntou quantos ele já matou, pastor Diego? Quantos ele já matou? Mas me diga uma coisa, quais são as valências dele? Ele é bom que quem gosta de luta vai dizer assim: como é o jogo dele, né? Até no jiu-jitsu, eu luto jiu-jitsu e o pessoal diz assim: qual é o jogo dele? Não, o jogo dele é de fazer guarda, o jogo dele é de ser passador. A gente tem essa coisa no jiu-jitsu. Então, qual é a melhor estratégia para chegar? Davi não estava nem aí, irmão. Ele chegou e disse: o que eu vou ganhar quando eu derrubar ele? Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Não deixe o diabo amedrontar você. Não deixe ele intimidar você. Não deixe ele diminuir você. Não fique fraco. No dia mau, extraia forças do Senhor. Agora preste atenção, porque quando a amplificada ela diz: extraia forças da sua comunhão com Ele. O que é que Paulo está dizendo? Quando o dia mau chegar, para você se fortalecer, você precisa investir na sua comunhão com Ele. Vou trocar em miúdos para você. Traga Deus para o seu campo de batalha. É exatamente a tradução do versículo que diz Gigi: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é invocar o nome do Senhor? É chamar Ele para a minha batalha. Eu sou o irmão mais velho, irmãos, então eu nunca, numa das minhas muitas brigas, quando criança, eu tive alguém para chamar para brigar por mim. Nunca. Eu nunca tive a chance de dizer bem assim: vou chamar meu irmão para lhe pegar. E o pior, eu sempre fui baixinho e muito ousado. Então eu pegava briga com gente maior que eu e às vezes em maior número. Uma vez eu me juntei com 2 guris e briguei contra 9. Eu apanhei, calma. Esse é o meu testemunho. Óbvio, eu apanhei. Agora eu revirei todas as cadeiras que tinham na sala. Porque quando eu já não tinha mais força no braço, eu comecei a jogar cadeira nos caras. Mas por quê? Mas entenda, irmão, entenda. Eu não tinha a quem recorrer. Você está aqui?
Eu vi 9 guri, tudo maior que eu, e eu não tinha quem recorrer. A não ser 2 gêmeos, eram 2 irmãos que estavam comigo, que eu convenci politicamente. Aí comigo nessa treta. Eu tinha 7 anos, 6, 7 anos nessa época. Mas eu entendi que na minha vida eu posso trazer aquele que nunca perdeu uma batalha. Porque no momento em que Deus entra no campo de batalha, ela já está vencida. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Extrai as suas forças da comunhão com Ele. Pai, eu entro com ousadia, porque eu sou seu filho. A tua palavra diz que eu tenho acesso livre e com ousadia. E eu quero te apresentar, Pai, esse sintoma. Eu quero te apresentar, Pai, essa sentença. Eu quero te apresentar, Pai, esse diagnóstico. Eu quero te apresentar, Pai, essa situação. Eu quero te apresentar a minha geladeira. Eu quero te apresentar a minha despensa. Eu quero te apresentar os móveis da minha casa. Uma vez eu fiz essa oração, irmãos. Eu disse: Senhor, passei comigo nos móveis da minha casa. O Senhor vai ver que está tudo uma porcaria. Eu disse. Era guri ainda. Início da minha fé. Eu disse: Senhor, o meu sofá é rasgado, cheio de buraco. As molas do sofá já estão saindo. A minha mesa está podre, a madeira já está soltando farelo. Tem que comer com calma, devagar, porque se você apoiar muito o braço, vai começar a soltar o farelo todo. Era daquelas redondas ainda. Pai, olha a minha situação. Eu morava no quarto de vila, irmão. Quando eu fiz essa oração, eu morava no quarto de vila, que o banheiro era fora da casa. Eu tinha 12 anos quando eu fiz essa oração. Mas eu quero dizer para você que Deus me fez contemplar todos os móveis novos chegando na minha casa. Eu nem era casado ainda, mas eu vi Deus cumprir aquilo que eu orei para que Ele fizesse. Traga Deus para a sua situação, irmão. Você não precisa buscar força em outros lugares. Você não precisa buscar força em outras pessoas. Não são outras pessoas que vão promover você, irmão. Escute, quem fala aqui é quem trabalha com política. E eu trabalho com autoridade política, que eu já disse várias vezes que eu amo, que é meu amigo, que é uma bênção, mas que eu entendo que é um instrumento de Deus. Quem me sustenta é Ele. Ele me sustenta. É Ele quem faz, irmãos. Amém. Aí olha o 17. Diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ficou quente. E alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Aí, quando ele fala isso, ele vai encerrar com essa exclamação: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Deixa eu dizer, vou lembrar mais uma vez, eu vou refrescar sua memória. Quem escreveu isso foi um prisioneiro. Você entendeu? Quem escreveu isso foi um prisioneiro. Eu fico pensando, se Paulo tivesse estritamente focado na liberdade dele da cadeia, ele jamais estaria aberto para toda a revelação do propósito de Deus. Sabe por quê? Porque ele só ia conseguir enxergar o que ele queria naquele momento. Ô irmão, preste atenção nisso que Deus está falando agora. Se você focar
em simplesmente resolver o seu problema que lhe incomoda agora. Qual é o seu problema que lhe incomoda agora? Pode ser uma falta de dinheiro, pode ser um sintoma, eu não sei. Mas se você focar pura e simplesmente em resolver o seu problema, Deus para você vai ser como um banco, que você pode chegar lá e talvez financiar o seu desejo, o seu sonho. Você pode pegar um empréstimo, mas depois você vai ter outras necessidades, mas a sua vida vai continuar precisando de planejamento, vai continuar precisando de direção. Outras demandas vão aparecer, e você vai viver num ciclo sem fim, do Deus resolva para mim. Mas se você, ao invés de ficar focado em resolver o seu querer de agora, aquilo que a sua alma está desejando agora, e colocar os olhos no Senhor, e aguardar a resposta dEle, e aguentar firmemente sugando das forças dEle, Ele vai pessoalmente revelar para você todo o seu propósito. Ele vai dizer para você o agora, o amanhã e o depois. Irmãos, eu aprendi uma coisa com Deus. Nós confiamos em Deus, não é porque alguém diz para a gente confiar. Deus, Ele trouxe para si mesmo essa responsabilidade. Você está entendendo isso? Ele se coloca como responsável por nós. Abra sua Bíblia aí, a gente ainda tem tempo, em Mateus capítulo 10, para você ver o que eu estou lhe falando. Mateus capítulo 10. Olha o que é que Jesus diz aqui. Esse diálogo é maravilhoso, irmão. Mateus capítulo 10, versículo 27. Olha o que é que Jesus está dizendo. Mateus capítulo 10, versículo 27. Vem aqui comigo. Acharam? Amém? Amém? Mateus 10, 27. Diz assim: o que eu vos digo às escuras, dizei-o em plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados, ou seja, dos telhados, de cima dos telhados. Que Jesus está dizendo o seguinte: tudo que eu ministro para vocês aqui, amplifiquem, levem para mais gente, gritem. Amém? Faça o propósito correr. Não é isso? Aí ele vai continuar aqui, no versículo 28, ele diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A 29 diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem consentimento do vosso pai. Nenhum dos pardais, vocês estão entendendo? O passarinho não vai morrer, se Deus não permitir. Você entendeu, não foi? Aí o 30 ele diz assim: e quanto a vós, outros, que até os cabelos todos da cabeça estão contados. Deixa eu explicar para você. Ele está dizendo o seguinte: por que você tem medo de morrer? Se até para os pardais morrerem precisa da permissão de Deus, e que se o pardal que não vale nada precisa da permissão de Deus, que dirá você que ele se preocupou em contar todos os fios de cabelo da cabeça? Ele está dizendo: toda a sua agonia não vai lhe acrescentar um dia. Toda a sua preocupação não vai lhe acrescentar um segundo de vida. No nordestinês, todo o seu aperreio não vai lhe adiantar de nada. Aí o 31, ele diz: não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Sabe o que é que eu vejo nesse versículo? Boni, Jesus está chamando para si a responsabilidade por todos nós. Ele está se colocando como nosso protetor.
Isso era da natureza de Cristo, Emmanuel. Se você olhar, a gente às vezes fica falando da multiplicação de pães e peixes. Observe o contexto. Ele está lá, a multidão seguiu ele até lá, aquele monte, lugar distante, e à beira da praia. Foram dois momentos diferentes de multiplicação. E a Bíblia diz que ele se compadeceu da multidão. Porque o normal era ele dizer: olha, acabou o sermão, estou indo comer, viu? Um abraço. O que foi que ele disse? Esse povo não vai conseguir voltar para casa. Eles estão longe de casa, largaram tudo, vieram até aqui para me ouvir pregar. Eu preciso alimentar esse povo. Aí ele vai dizer: o que é que vocês têm aí? Ok, do que você tem aí, eu vou alimentar esse povo todo. Ele se coloca como nosso responsável. Ele se propõe. Salmo 91 diz: eu guardarei, porque a mim se apegou. Não é suficiente não? Tudo bem, Salmo 20 agora. Irmão, se você depois desse versículo que eu li, você não se convencer, você vai se convencer depois. Vai se converter também. Salmos 20, diz assim: perdoem-me, 20 não, o 63, desculpem, 63, Salmo 63, Salmo 63, isso. Eu quero ler dois versículos com você, o 7 e o 8, tá bom? Salmo 63, aqui é o mesmo salmo que eu falei, um dos salmos que Davi escreve quando está no deserto, foragido, porque Absalão tomou o trono dele. Você entendeu o contexto? Eu gosto do contexto, por isso que eu sempre explico, irmão, amém? Porque a gente às vezes lê a letra em si e não entende o que é que o escritor está passando quando escreveu aquilo ali. Davi aqui está no deserto, na pindaíba, só com os poucos fiéis que sobraram do reino, porque a maioria da galera traiu ele e colocou o Absalão no trono, entendeu? Ele está foragido, está no deserto. Aí ele escreve aqui os versículos 7 e 8. Olha o 7, o que diz? Olha ele falando para Deus, ele diz assim: porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Agora olha o versículo 8, irmão: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Você sabe que Deus me ensinou um negócio hoje, Emmanuel? Essa é quentinha. Deus me ensinou um negócio hoje sobre destra. Por que a Bíblia diz: a tua destra me ampara? Por que a destra ou mão direita? Eu vou explicar, e aí os canhotos que me perdoem, como minha esposa querida que é canhota, mas em geral a maioria das pessoas são destras, não é assim? Então onde é que reside a maior força? Na mão? Se você tivesse que segurar algo e você tivesse que escolher só uma mão para segurar, que você precisasse colocar toda a sua força, seria com qual mão? Ele disse: ele me ampara, mas ele não me ampara com mão frouxa não, ele me ampara com tudo que ele tem. A sua destra me sustenta, é a mão direita dele que está me segurando. Eu não preciso ter medo, ele não vai fraquejar. Lá no Salmo 121 ele diz: ele não cochila, não dormita, nem dorme, não fica sonolento, não fica preguiçoso, não fica entediado, ele não fica titubeando não, irmão. Ele coloca logo tudo que ele tem. A mão forte do Senhor é a que está me sustentando. Não é nem a esquerda, para não ter o risco de fraquejar e cair. Ele vai dar a mão mais forte, tudo que ele tem. A mão forte do Senhor, escute isso. Quem sustenta você, irmão, não é o homem, não é o salário, não é o que você vê, pode tocar, mas é a mão forte do Deus Todo-Poderoso. A mão forte do Senhor me ampara. Aqui quem está falando é um foragido, irmão. A perspectiva de Davi era a morte, porque o filho tomou o trono, organizou uma rebelião e ainda estava caçando o pai para matar. Se você, para quem gosta de história como eu, se você observar
a queda de diversas dinastias e alguns golpes que aconteceram dentro das próprias famílias, geralmente o que é que se faz com o rei deposto? Ele é exilado. Amém? Vou dar um exemplo, o próprio Brasil. Dizem que Dom Pedro II estava se tratando simplesmente em Paris, mas não, na verdade ele estava exilado, quando os militares tomaram e proclamaram a república. Amém? Davi não teve o benefício do exílio. Absalão queria matar. Por quê? Porque ele pensou, se eu com a minha influência tomei o trono dele, ele pode usar a desperteza e tomar de mim também. Quem estava falando isso era alguém cuja perspectiva era a morte. Mas ele diz, a minha alma, ela só se apega ao Senhor. Lembra do que Paulo falou sobre extrair a força da comunhão com Ele? De estar junto com Ele, grudado com Ele. Davi está dizendo, a minha alma se apega a Ti. E porque essa minha alma se apega a Ti, eu sei que a Sua mão forte está me segurando. Aleluia. Diga ao fraco, mas não diga como um louco jogando palavras ao vento. Agora vai dizer com fundamento. Eu vou encerrar com o Salmo 20. Agora sim, você pode ir lá para o Salmo 20. Versículo 7 e 8 também. Salmo 20 diz assim, eu sei que você conhece muito bem esse versículo. Ele diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém, essa versão diz nos gloriamos, mas a corrigida e também na versão literal diz fazemos menção, e é mais correta, mas nós porém fazemos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Aí o 8 diz, eles quem, irmãos? Aqueles que confiam em carros e cavalos. Ele diz, eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos. Aleluia. Preste atenção nisso. Preste atenção. Quando Davi aqui diz assim, nós faremos menção do nome do Senhor. Se você pegar o versículo 5, acho que é o 5, que ele diz que vai hastear o seu, é isso mesmo, ele diz, em nome do nosso Deus hastearemos pendões. O que ele está falando é o seguinte, aqui é um cenário pós-guerra, ele já está contando com a vitória, e ele está dizendo assim, eu vou ganhar, porque a destra dele está comigo, e quando eu ganhar, eu não vou dizer que foram os meus cavalos e carros para fazer medo às outras nações, porque geralmente o que se fazia era uma propaganda de guerra. Já ouviu essa expressão? É aquela coisa de dizer que eles são melhores. Eu estava até estudando essa semana que quem fazia muito isso são os espartanos. Até hoje é um senso comum de que espartano era forte, era poderoso, era mais guerreiro que os outros, e na verdade os registros históricos mostram que eles eram até bem frouxos. Os atenienses eram até melhores soldados do que eles. Mas só que, Shalom, de tanto se falar, ele dizia, olha, eu sou forte, viu? Eu não corro não, eu não desisto não. Era propaganda de guerra, meus cavalos são os melhores, os meus cavaleiros, propaganda de guerra. Davi está dizendo, não, minha propaganda de guerra não é essa. Eu vou hastear uma bandeira com o nome dele. Quando eu vencer, e eu vou vencer, eu vou fazer menção do nome do Senhor. Eu vou olhar para a nação inimiga e eu vou dizer, o Senhor me deu vitória. Não foram os meus cavalos nem os meus carros, foi o Senhor que me deu vitória. Não foi o meu dinheiro, não foi aquele bom ponto para a sua empresa, não foi aquela palestra coach que você recebeu, é o Senhor que lhe dá vitória. É na mão forte do Senhor, a sua destra que me traz a vitória. Eu triunfo com Ele. Aí ele diz, olha, por quê? Porque se eu confiar
pelos carros e cavalos, Eliane, eles vão tropeçar e cair, os cavalos vão se cansar em algum momento, Dani, os cavaleiros, por mais fortes que sejam, vão encontrar um melhor que ele, vão ficar cansados no meio da batalha, vai cair, mas eu não, mesmo que as minhas forças se vão, mesmo que as minhas carruagens afundem, mesmo que tudo esteja dando errado, o meu Senhor vai me conduzir em triunfo. Aleluia! Ele vai me conduzir em triunfo, e quando eu hastear minha bandeira da vitória, eu vou dizer: foi o Senhor. Foi o Senhor. Não foi o meu diploma, não foi minha eloquência, não foram os meus talentos, foi o meu Deus. O meu Deus, Ele vai me trazer em triunfo. Como disse o apóstolo Paulo, que o Senhor vos conserve em paz, enquanto Ele esmaga debaixo dos vossos pés a Satanás. Aleluia. Toda vez que alguém chamou Deus para a batalha, Ele se responsabilizou em fazer tudo. Se você pegar a 2 Crônicas capítulo 20, a história de Josafá, você vai perceber que Josafá ganhou a guerra. Não foi quando colocou o louvor na frente, não foi quando cantou. Josafá ganhou aquela guerra quando o versículo disse: e Josafá se pôs a buscar ao Senhor. Quando Josafá se pôs a buscar ao Senhor, a batalha estava vencida. Toda vez que alguém disser para você que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, você vai se lembrar disso, porque Ele é Senhor dos exércitos. Ele é Senhor dos exércitos. Eu posso orar por você, irmão? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus.